O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O texto do Evangelho deste domingo está no contexto da morte de João Batista, que denunciou o rei Herodes por causa da sua relação com Herodíades, mulher de seu irmão Felipe. João é acorrentado e jogado na prisão, e depois sua cabeça é oferecida em sacrifício. Ao saber da notícia da morte de João Batista, Jesus sentiu e por isso se retira de barco a um lugar deserto para entrar em intimidade com o Pai. Mesmo assim, as multidões saíram ao seu encontro. Ao desembarcar, Jesus viu aquela multidão e teve compaixão, curou os que estavam doentes. Ao final do dia, os discípulos vão ao encontro de Jesus e pedem que ele se retire, pois é um lugar deserto, e que despedisse as multidões para que pudessem ir aos povoados comprar alimentos, porque estavam com fome. É nesse contexto que Jesus volta-se para os discípulos e diz para dar-lhes eles mesmos de comer. Como saciar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? Este foi o questionamento dos discípulos. Jesus pede para eles trazerem os alimentos que têm. Em oração, suplica ao Pai e abençoa-os. Todos comeram e ficaram saciados e ainda sobram alimentos. O Evangelho proposto oferece-nos alguns apontamentos para o nosso crescimento espiritual. Enquanto comunidade de fé, não dá para seguir Jesus e ser indiferente à necessidade do outro. Mais do que ter sentido de dó, precisamos sentir a dor do outro, assim como Jesus fez diante daquela multidão faminta. Jesus não resolve o problema da fome das multidões sozinho. Serve-se daquilo que a comunidade tem, que são 5 pães e 2 peixes. E pensando em um detalhe dos números, vamos perceber que a soma dos pães com os peixes chega-se à totalidade. A plenitude é do que a comunidade tem a oferecer. Tudo isso na gratuidade, que o milagre acontece. Só há vida plena quando há partilha do que temos e do que somos. Portanto, a mensagem de Jesus é muito clara para nós, como cristãos, comunidade de fé. Precisamos partilhar o que temos, sendo solidários com os que têm fome do pão material. E também não podemos esquecer do pão espiritual. Somente quando formos capazes de sentir compaixão, a humanidade resolverá os problemas que a afligem. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquemos todos na santa paz do Senhor. E tenhamos todos uma santa e abençoada semana.